Em um dos versos mais enigmáticos de Nostradamus, ele menciona um grande tremor que ocorrerá durante o mês de maio. Há séculos, estudiosos tentam decifrar se trata-se de um terremoto literal ou um abalo simbólico que sacudirá estruturas políticas e espirituais. Maio, um mês de transição, parece carregar presságios ocultos, imagem, retrato de Nostradamus com fundo escuro e manuscritos antigos. Nostradamus escreveu suas profecias em quadras poéticas, muitas vezes com metáforas e ambiguidade. Em uma delas ele diz: no mês de maio ocorrerá um grande movimento da Terra. A interpretação literal fala de terremotos. Mas há quem veja nisso um sinal de uma revolução global ou até o fim de uma era. O século XXI tem sido marcado por catástrofes naturais e crises políticas globais. Coincidência ou não, muitas dessas mudanças se concentram em torno do mês de maio. Teria Nostradamus previsto algo que ainda está por vir? Ou suas palavras são ecos cíclicos da história? Alguns estudiosos associam o grande tremor a um evento espiritual. A teoria é que Nostradamus via um despertar coletivo, uma ruptura no modo como vemos a fé, a religião e o poder. Um tremor da consciência que colocaria o mundo diante de uma nova verdade. Teóricos da conspiração apontam para 2025 como o ano em que o grande tremor de maio finalmente se manifestará. As bases estão no alinhamento astronômico raro que ocorrerá e nas tensões políticas e climáticas atuais. Seria esse o momento previsto? Um terremoto devastador em Lisboa, em 1755, também aconteceu em um mês próximo a maio. Na época, muitos viram isso como o cumprimento das profecias. A cidade foi quase inteiramente destruída e o abalo mudou a forma como o mundo via desastres naturais e a vontade divina. Existem teorias mais obscuras que dizem que o grande tremor seria causado por algo fora da Terra, uma arma geofísica secreta, ou até mesmo a aproximação de um corpo celeste como o mítico planeta X. Os sinais estariam aí, escondidos nas entrelinhas. Alguns associam o tremor a uma queda de sistema, colapso econômico, falência de governos, quebra global de bancos, um terremoto financeiro que colocaria a humanidade em pânico. Nostradamus era um visionário ou um leitor profundo da psique humana? No campo místico, acredita-se que Nostradamus acessava informações por visões e espelhos mágicos. Teria ele realmente enxergado o futuro? Ou suas palavras apenas refletem o medo e a esperança de cada geração? O mês de maio tem, historicamente, ligação com mudanças e revoltas. Foi em maio de 1968 que a França quase colapsou em revoluções. Maio é primavera no hemisfério norte. Tempo de renascimento, mas também de conflitos. Mas há quem diga que o grande tremor já aconteceu, que ele foi silencioso, interno, e que mudou o curso da humanidade sem que percebêssemos. Uma mudança sutil nas decisões, na consciência e no destino coletivo. E se o grande tremor ainda estiver por vir? As profecias de Nostradamus não seguem uma ordem cronológica clara. Talvez cada geração tenha o seu próprio tremor. A questão é: estaremos preparados para o de agora? Entre tantas interpretações, uma certeza permanece. Nostradamus tocou em algo profundo. Medos primitivos, intuições ocultas e padrões cósmicos. O mês de maio, com sua aura de transformação, se torna palco para esse espetáculo misterioso. Muitos dizem que governos estudam Nostradamus em segredo, que suas profecias servem como guias ocultos, não apenas literatura esotérica. Alguns arquivos supostamente revelam que eventos mundiais foram moldados para cumprir certos versos. Outros apontam para os Illuminati e sociedades secretas como guardiões desses conhecimentos. Para eles, o grande tremor seria um ritual planejado.
algo que precisa acontecer para abrir as portas de uma nova era. E enquanto olhamos para maio com desconfiança, os sinais continuam surgindo. Terremotos leves, mudanças climáticas, agitações sociais. Seriam apenas coincidências ou os primeiros ecos do que está por vir? Imagem: planeta Terra com ondas sísmicas e gráficos pulsando em vermelho. No fim, o que torna Nostradamus tão fascinante é o mistério. Suas palavras cruzam os séculos e tocam algo dentro de nós. Seja um terremoto literal, espiritual ou simbólico, o tremor de maio permanece como um sussurro sombrio vindo do passado. O que você acha? Estamos às vésperas do grande tremor? Ou tudo isso é apenas uma profecia esquecida? Em tempos incertos, olhar para o passado pode ser a chave para entender o futuro. Mas cuidado, há sombras que preferem permanecer ocultas. Há registros de que, em antigas ordens esotéricas, o mês de maio era temido por conter portais energéticos. Essas ordens afirmavam que durante esse mês a Terra se alinhava com constelações capazes de liberar forças ocultas. Nostradamus, talvez ligado a esse saber, teria visto os efeitos dessa abertura. Entre os ocultistas modernos, circula uma interpretação ousada. O tremor de maio seria um colapso na linha do tempo. Um ponto onde as realidades se sobrepõem e algo escapa do controle humano. Nostradamus teria vislumbrado esse colapso, mas só o descreveu em códigos para evitar perseguição. Durante a Segunda Guerra Mundial, documentos secretos revelam que agentes nazistas analisavam Nostradamus para prever movimentos inimigos. Hitler teria acreditado que as quadras indicavam o tremor que reconfiguraria o mundo. Para ele, maio era a chave para a vitória, ou para a queda. O Vaticano, segundo rumores, também guarda manuscritos de Nostradamus que nunca foram divulgados. Neles estariam versões completas de profecias ligadas a maio, com datas, nomes e símbolos apagados com o tempo. O que estaria sendo ocultado? Outros estudiosos apontam para eventos solares como possíveis causadores do tremor. Uma tempestade solar de grandes proporções, capaz de afetar satélites, redes elétricas e sistemas vitais. Nostradamus, com seus conhecimentos astrológicos, teria previsto uma luz do céu que queima os fios da terra. Já em algumas tradições indígenas, maio é o mês da renovação cíclica. Curiosamente, muitos rituais antigos alertam para não dormir sob a lua cheia de maio, pois os espíritos andam livres e a terra se move em silêncio. Uma tradição milenar que ecoa com as profecias do vidente francês. Nos dias atuais, alguns dizem ter sonhado com tremores em maio, visões de destruição e avisos que não conseguem explicar. Sonhos coletivos, compartilhados em fóruns online, sugerem que o inconsciente coletivo está captando algo. Nostradamus teria tido os mesmos sonhos séculos atrás? O grande tremor pode ser também um teste final, uma divisão entre os que enxergam o mundo como ele realmente é e os que continuam cegos. Nostradamus nos deixou pistas, mas talvez só aqueles com olhos treinados possam ver. O tremor, então, seria apenas o início. E agora, mais do que nunca, o mundo parece segurar a respiração em maio. Guerras, catástrofes climáticas, colapsos tecnológicos. As peças estão no tabuleiro, e a pergunta que ecoa desde o século XVI se torna urgente. O grande tremor chegou, ou estamos apenas ouvindo seus primeiros sussurros? Se Nostradamus estava certo, talvez não haja como impedir o tremor, mas há como se preparar, não com medo, mas com consciência. Porque nas sombras da história há sempre luz esperando ser revelada. E como ele mesmo escreveu, quando os tambores do céu soarem, a terra responderá. E se o grande tremor for, na verdade, o colapso da verdade? Um momento onde tudo que acreditamos desmorona. Religiões, ciência, política. Nostradamus teria previsto o início da Era do Caos,
onde o mundo não saberá mais em quem confiar. A inteligência artificial, o controle de dados e a manipulação da informação, tudo isso pode ser parte do tremor. O abalo não seria físico, mas mental, uma invasão invisível em nossas mentes. Nostradamus não viu máquinas, mas sentiu a presença do império digital chegando. Agora só resta aguardar. Maio chegou. Os sinais estão aí para quem sabe olhar. Talvez o tremor seja hoje, talvez amanhã. Mas uma coisa é certa: o relógio está em contagem regressiva e nas sombras do tempo, o futuro treme.